Bom dia, vamos lá. Continuando de onde paramos na aula anterior, eu tinha explicado sobre o domínio dos dinossauros, né? E também sobre a principal hipótese que explica a sua extinção, que foi a queda do meteoro. Continuando, com a extinção, né, dos dinossauros, como vocês puderam ver nessa animação, possibilitou aí que novos nichos, né, pudessem ser descobertos. E lembra que eu falei que quando os dinossauros reinavam na Terra, os mamíferos que existiam, eles eram pequenos ratinhos? Eram os únicos representantes de mamíferos que tinha, né? E aí, com essa disponibilidade de ambientes, eles puderam sofrer aí uma diversidade de alimentos, de recursos alimentares, e foram evoluindo e deram origem a essa diversidade de mamíferos que existem até hoje. Então, os primeiros mamíferos, eles evoluíram no período Triássico, a partir de um grupo de répteis. Então, os mamíferos, eles evoluíram a partir de um réptil. Contudo, foi na era Cenozoica, e períodos terciário e quaternário, que eles atingiram uma grande biodiversidade e também aumentaram o tamanho da sua população. Além da extinção dos dinossauros, que eram predadores dos mamíferos, muitos fatores fisiológicos possibilitaram que os mamíferos tivessem nessa grande adaptação às diversas regiões do planeta. Dentre eles, a endotermia. O que significa endotermia? Também conhecido como homotermia. Os mamíferos, eles são capazes de manter a temperatura do corpo interna, né, constante. Então, por exemplo, uma foca que vive lá mergulhado na água do Polo Sul. Acho que é Polo Sul, não sei, tenho certeza. Ela não vai ficar com uma temperatura inferior só porque ela está dentro desse ambiente mais gelado. A temperatura dessa foca dentro do gelo, como fora, né? Se ela estivesse tomando sol, por exemplo, vai ser a mesma. Então, eles têm essa capacidade de manter a temperatura do corpo constante. Assim como nós, né, seres humanos, que também somos mamíferos, a gente mantém a temperatura do corpo, que é em média ali 36 graus e meio. Então, não importa se você está na sombra, no sol, dentro do ar, numa sala com ar-condicionado ligado, enfim, a tua temperatura interna vai ser mantida, e isso é chamado de endotermia. Por esse simples fato, né, deles regularem aí a temperatura, mantendo-a constante, permite que os mamíferos possam habitar em diversos ambientes. Além dos mamíferos, as aves também mantêm a temperatura do corpo, né, constante, mesmo que as temperaturas do ambiente externo variem. Falando um pouquinho sobre a evolução das aves, aqui nós temos o Archaeopteryx litográfica. Ele tinha cerca de 1 metro de comprimento, viveu no período Jurássico e, apesar dele ter penas e asas, como as aves, né, ele não tinha um bico verdadeiro. E ele tinha, na verdade, mandíbulas com dentes, além de outras características do grupo dos dinossauros. Discute-se no meio acadêmico se o Archaeopteryx seria um elo perdido aí, né, comprovando a ligação entre as aves e os dinossauros. Os registros fósseis sugerem que as aves elas evoluíram a partir de um grupo de répteis, que são chamados de dromeossauros, que existiram ali entre o Jurássico e o Cretáceo. Talvez
as aves sejam os animais atuais mais próximos com os extintos dinossauros. Há evidências que certos grupos de dromeossauros, como é o caso do dinossauro Velociraptor, esse é bastante conhecido, né, porque ele aparece nos filmes aí do Jurassic Park. Ele tinha pena que recobria a pele e também um bico. Ele era dinossauro, mas ele tinha um bico. Então, seria uma característica comum às aves. Vou realizar um exercício aqui, falando um pouquinho sobre a evolução aí dos vertebrados. Os vertebrados surgiram há cerca de 500 milhões de anos e os primeiros fósseis não possuíam mandíbulas. Posteriormente, ocorreram inovações evolutivas, novidades evolutivas, que permitiram aos vertebrados conquistarem o ambiente terrestre. Na letra A, explique por que a aquisição, o aparecimento da mandíbula foi importante para os vertebrados, para os cordados, e indique em qual número mostrado nessa figura surgiu essa novidade. E na letra B, indique em que números mostrados na figura abaixo surgiram novidades evolutivas que permitem aos vertebrados ocuparem o meio terrestre. Quais são essas inovações e por que essas inovações foram tão importantes? Vamos lá, respondendo aqui a letra A. O surgimento das mandíbulas permite uma diversidade aí nos hábitos alimentares. Lembra que eu falei para vocês que os peixes sem mandíbulas, eles eram parasitas, ou eles eram sugadores ali, de outros peixes, justamente porque eles não tinham a mandíbula que permitia a mastigação. A partir do aparecimento da mandíbula, portanto, houve aí possibilidade de diversos hábitos alimentares e desde então muitos vertebrados tornaram-se grandes predadores. E o que representa o aparecimento da mandíbula é o número 3. Então, a feiticeira, peixe bruxa ou feiticeira e lampreia não tinha mandíbula. A partir do número 3, todos os demais aqui vão ter. Então, o número 3 representa o surgimento da mandíbula, que aí vai estar presente, nos peixes cartilaginosos, nos ossos e em todos os demais. E na letra B, o que representa a inovação é o número 5, que pode indicar os pulmões, Então, os anfíbios e os répteis passam a ter pulmões, então eles vão respirar por pulmões, e também as 4 patas, que seria para locomoção. Já o número 6 pode representar o surgimento do ovo com casca, que está presente nos répteis, O ovo já existia nos peixes, mas era sem casca. Então, o ovo com casca que surge nos répteis, justamente porque evita aí a perda de água e permite que eles conquistem o ambiente terrestre. E a pele grossa também, que evita desidratação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os protocordados. Como eu falei, são os cordados mais primitivos. Eles não possuem crânio e nem coluna vertebral. Eles são invertebrados. Eles ocupam geralmente o ambiente marinho. Então, a grande maioria vai ser marinho. E eles estão reunidos em 2 grupos. Nós temos aqui
nos invertebrados, né? O grupo do urocordato, que são conhecidos também como tunicados. O exemplo que a gente tem é a assídia. Ela possui, né, a notocorda, que é esse bastão flexível, porém ele desaparece na fase adulta. E a gente tem aqui o anfioxo. Gente, o anfioxo, ele é um modelo, porque o padrão de desenvolvimento do embrião, ele é muito parecido com o dos mamíferos, com o dos seres humanos, por exemplo, né, enquanto desenvolvimento embrionário. Então, ao invés de você usar um embrião de um ser humano para fazer testes, enfim, para ser estudado, usam o anfioxo para descobrir ali sobre as fases, como que se dá o desenvolvimento do embrião, de todas as etapas. O anfioxo ele é usado como um modelo que serve aí de comparação com o da espécie humana. Então, o anfioxo faz parte do grupo aí de cefalocordados. Ele tem a notocorda ainda na fase adulta. Enquanto que a assídia perde, né, a notocorda, ela desaparece na fase adulta, o anfioxo mantém. Falando um pouquinho mais, então, sobre esse grupo de urocordados, que são as assídias, vamos ver aqui uma representação da assídia internamente. Então, aqui no número 1, nós temos um sifão, que permite, né, controla aí a entrada de água. Número 2, nós temos a boca. Número 3, a faringe. Número 4, a túnica, que seria uma membrana, né, de proteção. Número 5, o manto, mais uma camada de proteção. Número 6 é o átrio, que é uma cavidade. Número 7 é a cavidade visceral. Número 8 é o coração. Número 9 é o estômago. 10 são as responsáveis aí pela produção de células reprodutivas, que são chamadas de gônadas. 11 é o intestino. 12 é o ânus. 13 é a abertura genital, então por onde são lançados, né, essas células reprodutivas. 14 é um sifão, que libera o inalante, que é o número 1, permite a entrada de água. Esse permite a saída de água. E o número 15 representam os cordões nervosos, chamados de gânglio cerebral. Então, o principal representante são as assídias aquáticas, né? Elas possuem larvas, que são plâncton, né? Pequenas ali, vão se alimentar de plâncton. E os adultos, eles vivem no fundo dos oceanos, enfim, vivem fixos aí no fundo dos oceanos, portanto, são chamados de animais bentônicos. Elas se alimentam através da faringe, filtrando, né, partículas, pequenos alimentos ali que estejam na água. A água entra pelo sifão inalante, as partículas alimentares vão se aderir ao muco que é produzido na faringe e vão ser levadas até o estômago. A água e os resíduos saem pelo sifão exalante. A respiração e circulação. Elas respiram pela faringe branquial, que são brânquias, e o sistema circulatório é aberto. O sistema nervoso são cordões nervosos, de onde parte nervos para diversos órgãos. Como revestimento, elas apresentam o manto e a túnica, que são camadas protetoras, né? E a reprodução, a maior parte delas é monóica, significa que um indivíduo vai produzir os dois gametas, né, masculino e feminino. Essa fecundação ela vai ocorrer fora do corpo, né? Então, esses gametas são lançados na água
e aí eles vão se encontrar, ocorrendo essa fecundação fora do corpo, e o desenvolvimento é indireto, o que significa que tem formação de larvas, né? Durante o desenvolvimento, temos aí a presença de larvas que vai se transformar num adulto, que é uma assídia como essa da imagem. Falando um pouquinho sobre o anfioxo, então vamos ver uma imagem dele internamente. Então, aqui na número 1 nós temos o tubo nervoso, número 2 é a notocorda, que é esse bastão flexível que permitem, né, a contração, aí a movimentação do animal. Número 3, as nadadeiras, 4 é o ânus, 5 é o intestino, 6 gônada, 7 é a faringe branquial, 8 são cirros bucais, como se fossem tentáculos, né, semelhantes a tentáculos, e número 9 é a boca. O principal representante do grupo do cefalocordado são os anfioxos. Eles são animais aquáticos, filtradores. Eles vivem enterrados na areia, mas também podem nadar em águas rasas. A alimentação se dá através desses cirros, né, bucais, que movimentam e deslocam a água em direção à boca, e então eles vão filtrar as partículas orgânicas da água. Então, é um modo parecido com o que ocorre às assídias, né? A respiração e circulação. A respiração se dá por brânquias, já que eles são aquáticos, só que o sistema aqui é fechado, enquanto que na assídia era aberto. O sistema nervoso também são cordões nervosos, né? Que se espalham pelo corpo. O revestimento, eles têm uma pele muito fina, que recobre, né, o músculo. E a reprodução, a grande maioria já é dioica, então o sexo masculino é separado, né, do feminino. Então, a gente vai ter os dois indivíduos ali dos dois sexos, masculino ou feminino. Ao contrário do que acontece com a assídia, que produz os dois gametas por um indivíduo só. Então, a assídia é monóica, significa que a assídia vai produzir tanto gameta masculino quanto feminino. O anfioxo não. Existe o macho, existe a fêmea, vamos dizer assim. E aí, falando um pouquinho sobre os agnatas. São os craniados da superclasse agnata que não têm mandíbula. Eles são chamados de ciclóstomos, eles têm a boca circular, dotada de dentes, eles não apresentam escamas na pele e eles possuem nadadeiras ímpares. E temos duas classes, que são Myxine e Petromizontida, que são as feiticeiras e lampreias. As feiticeiras, também conhecidas como peixe-bruxa, são cerca de 60 espécies de animais marinhos, que podem atingir até 1 metro de comprimento. Geralmente são predadoras, elas caçam aí pequenos invertebrados, mas existem espécies necrófagas, que se alimentam de restos mortais, ou seja, de outros animais mortos. E as lampreias, existem cerca de 45 espécies de animais, que vivem tanto em água doce como salgada. Lampreia é bastante comum a gente, quando visita aquários, né, ter representantes ali que são as lampreias. Elas atingem cerca de 1 metro de comprimento e normalmente elas vão sugar aí, outros peixes. Elas introduzem a boca sobre a pele do peixe e vão raspando e perfurando ali para sugar o sangue e os tecidos. Elas se reproduzem em água doce, mas passam a viver a vida adulta no mar. E aqui nós temos o representante, né, das lampreias. Elas nascem em água doce e migram para a água salgada. Como eu já falei, elas
perfuram aí a pele do peixe e vão sugando, né, o sangue. Elas não têm escamas, a respiração é branquial e o sistema circulatório é fechado. Em relação ao esqueleto, elas apresentam crânio e vértebras, no entanto, elas não têm mandíbula. O sistema nervoso, elas têm um encéfalo, que é protegido pelo crânio. Os olhos são bem desenvolvidos e elas têm lobos olfativos na região da cabeça. E a reprodução, existem os dois sexos separados, masculino e feminino, fecundação externa e desenvolvimento indireto. E quanto às feiticeiras, também conhecidas como peixe-bruxa, aqui nós temos o detalhe da boca. Elas são predadoras, então elas caçam invertebrados ou se alimentam de animais mortos. A pele é lisa e sem escamas. A respiração também é branquial e o sistema circulatório é fechado. Elas apresentam crânio, porém elas não têm coluna vertebral. A outra tinha coluna. Aqui elas não têm coluna vertebral e a notocorda persiste a vida adulta toda.